Salve, salve galera navegando na área, eu sou o Bruno e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Peguem as mochilas e os pertences que viajaremos ao futuro de Carbono Alterado, do autor Richard K. Morgan, livro da Bertrand Brasil, e vou falar um pouquinho sobre a série produzida pela Netflix em 2018. Your body is not who you are. You shed it like a snake sheds its skin. We transfer the human consciousness between bodies to live eternal life. How long have I been down? 250 years. Vamos lá, pessoal, Carbono Alterado é o livro 1 da série Altered Carbon, ou a série Takeshi Kovacs, como ela é conhecida lá fora, compostos do livro 1, Carbono Alterado, do livro 2, Anjos Partidos, que já está em pré-venda na data de divulgação desse vídeo aqui, a pré-venda confirmada para maio de 2018, e o livro 3, Woken Furies, que ainda não foi confirmado aqui nas terras tupiniquins. Embora tenha chegado ao Brasil apenas em 2017, pessoal, Carbono Alterado já é um livro antigo lá fora, no exterior. Saiu o livro 1 em 2002, o livro 2 saiu em 2003 e o livro 3 saiu em 2005. E a Bertrand Brasil, que é um selo do grupo Editorial Record, aproveitou o embalo da série do Netflix para trazer Altered Carbon para que a gente tivesse um conhecimento antes de encarar a série. Carbono Alterado conseguiu ganhar o prêmio máximo da literatura no subgênero ficção científica. Ele ganhou o prêmio Philip K. Dick Award. É um livro que arrebentou, virou um fenômeno lá no exterior, um best-seller. E aqui no Brasil é um livro muito controverso, tendo muitos amantes e muitos odiantes. Será que existe a palavra odiantes? Eu imagino que não. Se não existe, acabei de inventar. Estamos falando aqui do século 25 e o Carbono Alterado, pessoal, é um livro de cyberpunk. Para quem não sabe, o cyberpunk é um subgênero da ficção científica, onde a gente tem uma tecnologia avançadíssima, a ciência também muito avançada, mas uma baixa qualidade de vida, com vários problemas sociais, várias desordens sociais. Nesse futuro avançadíssimo e sci-fi de Carbono, a gente conhece uma história de detetive, de suspense e mistério, onde a morte se tornou apenas um detalhe. Com 1 ano de idade, as crianças recebem um cartucho que é inserido na base do cérebro, na coluna vertebral, e toda a sua essência, toda a sua memória, toda a sua alma, tudo que você viveu, ele é armazenado nesse cartucho, e se você vier a morrer no mundo de Carbono, e seu cartucho estiver intacto, você pode ser revivido em outro corpo, ou como eles chamam no livro, como o autor se refere no livro, uma outra capa. Mesmo nessa sua outra capa, você consegue preservar suas memórias, as pessoas nas quais você conversou, tudo que você viveu, fica tudo intacto dentro do cartucho, e os ricos, é claro, possuem outros tipos de regalia. Ah, vá! Sério. Eles possuem vários clones apostas, então se acontecer alguma coisa com o corpo original, com a capa original, eles conseguem voltar para o mesmo corpo, com a mesma aparência, e mesmo se eles tiverem os seus cartuchos estourados, destruídos, eles conseguem fazer o backup desses cartuchos, o backup de sua essência, de sua alma, em nuvem. Ou seja, como se fosse um Bluetooth. Se eles vierem a morrer ou tiverem seus cartuchos destruídos, eles voltam para um corpo original com todo o seu conteúdo em um cartucho totalmente novo. E é nesse cenário que a gente conhece o Lawrence Bancroft, que contrata o nosso protagonista, o Takeshi Kovacs. Ele nunca tinha pisado na Terra, e nesse caso eu já estou falando de um futuro onde o nosso planeta conseguiu colonizar outros mundos. O Lawrence contrata o Kovacs, que é um ex-emissário da ONU, como se fosse um grupo de operações especiais, e ele contrata e prende o Kovacs num contrato, numa proposta irrecusável, e vocês lendo vão descobrir o porquê. E o contrato é bem simples, galera. O Kovacs deve descobrir as causas da morte do antigo corpo do Bancroft. Ou seja, ele contratou o Kovacs para descobrir quem foi que assassinou o seu antigo corpo. E o Bancroft se encaixa no grupo dos ricos que eu falei, pessoal. Ele foi assassinado, a cabeça dele foi explodida juntamente com o cartucho, mas como ele tinha o backup, que é feito de 48 em 48 horas, ele já voltou num outro clone, só que ele perdeu a memória dessas 48 horas
E enquanto o Kovacs começa a investigar as causas da morte do bilionário, ele se vê envolto numa rede de intrigas, numa rede de mistério, em uma grande conspiração. Esse é o plot, pessoal. O plot realmente é muito bem feito e eu vou falar um pouco das minhas considerações. Eu tive vários problemas durante a minha leitura de Carbono Alterado. Eu amei / odiei o livro. Eu gostei de várias partes, eu gostei do avanço tecnológico, mas ao mesmo tempo eu sinto que o autor joga na nossa cara muitas vezes trechos muito difíceis de compreender, muito difíceis de você assimilar. O ritmo às vezes é muito lento, as explicações, como eu disse, em alguns momentos são bem rasos. O autor ele acaba mudando uma hora e ele vira um livro bem pauleira, bem pancada, com bastante coisa acontecendo ao mesmo tempo. O que é legal, ele tira um pouco o pé do acelerador no avanço tecnológico e foca mais na ação. Quando eu decidi entrar de cabeça, em alguns momentos eu realmente fiquei muito entediado, eu realmente acabei gostando do livro e acabou me surpreendendo do meio para o fim. Realmente eu tive uma leitura mais agradável. A ambientação realmente é um ponto alto do livro. Eu gostei da ambientação porque eu também gosto do subgênero, o cyberpunk, gosto de coisas avançadas tecnologicamente. Outro ponto alto que eu encontro são os diálogos de Carbono Alterado, principalmente da parte do Kovacs, que é um cara muito irônico, que é um cara sarcástico. Como ele não viveu na Terra, ele veio de um outro mundo, ele veio de uma das colônias. Ele tá pouco se lixando para as coisas e ele vive todos os dias dele como se fossem os últimos. Gosto muito também de um outro ponto, galera, que é abordado bem no comecinho do livro, que é a questão da religião e dos católicos. E nesse caso aqui em Carbono, os católicos são protegidos por uma lei, então se eles vierem a morrer, assassinados ou de qualquer outro tipo de morte, eles não podem ser reencapados, eles não podem ter o seu cartucho retirado do corpo ou da capa antiga e colocado na capa nova. Eles acreditam mesmo que a alma está dentro do corpo e não dentro do cartucho, então eles são protegidos por lei para não serem reencapados. O tom misógino do livro e a tratativa da mulher como objeto incomodou muita gente, pessoal, e ele é realmente um fato incômodo, incomodou muitas leitoras nas quais eu vi as resenhas por aí afora, e eu não sei até que ponto isso é do subgênero cyberpunk ou até em que ponto isso é do próprio autor, do Richard Morgan, mas isso chegou a incomodar muita gente, então eu deixo esse alerta, além de deixar um outro que as cenas de sexo de Carbono Alterado são incrivelmente e realmente explícitas. Richard Morgan, safadinho! Resumindo, pessoal, gostei de Carbono Alterado com ressalvas. Como eu disse, eu encontrei diversos problemas, eu tive muita dificuldade em algumas partes da leitura. Encontrei diversas pessoas que também tiveram problemas, alguns os mesmos que eu, outros totalmente diferentes. Mas eu gosto muito da ambientação, gosto do cyberpunk, porque eu sempre tive interesse, inclusive nas obras que são expoentes do cyberpunk, como Matrix, como Robocop, como Ghost in the Shell e como o próprio Blade Runner, que ficou eternizado aí nas mãos do Ridley Scott. Eu adoro esse cenário, eu jogava um RPG de mesa que é o Shadowrun na minha época de adolescente, que é muito de Carbono Alterado. Então, fica aí a dica, a conclusão vocês precisam tirar, é claro, essas são as minhas opiniões pessoais. Vou pular agora para falar um pouquinho sobre a série. Falando sobre esse tema, galera, eu encontrei diversos problemas no material da Netflix, justamente porque quando eu penso numa adaptação, eu penso em um conteúdo fiel, e Carbono Alterado série é muito, mas muito diferente do livro. Pegaram tudo que tinha aqui dentro, fizeram uma baita mistureba, descartaram muita coisa. É claro que mantiveram o plot principal, o assassinato do Bancroft, o Takeshi Kovacs sendo contratado. Mantiveram também, e eu vou colocar como um ponto máximo da série, na minha opinião, que são os efeitos visuais e a ambientação visual do cyberpunk. Ficou realmente muito bem transportado, as tecnologias também que estão aqui dentro, algumas são até difíceis de entender e foram transportados com uma maestria muito grande, e a trilha sonora também, ao meu ver, ficaram impecáveis. Os pontos altos que eu já começo destacando são os efeitos, a ambientação visual e a trilha sonora. Mas eu falando um pouco mais da descaracterização, pessoal, eles tentaram dar uma humanizada em personagens que
nem aparecem muito no livro, como o próprio Bancroft, que colocaram uma visão totalmente altruísta, um cara totalmente diferente do que é no livro. O próprio Takeshi Kovacs é diferente, o amor da vida do Kovacs também é diferente. Eu fui descobrir depois, investigando mais sobre o assunto, que eles pegaram personagens do livro 3 e trouxeram para a primeira temporada da série porque não sabiam se ia ter uma continuação. Ou seja, houve uma descaracterização muito grande. Eu comecei a assistir a série e eu vi que eu estava vendo uma coisa totalmente diferente do que eu li. E pesquisando mais em alguns sites, eu vi que tiveram quase 40 mudanças grandes entre livro e série. Isso quer dizer que a série é ruim? Muito pelo contrário, pessoal. Eu me diverti muito assistindo a série, mas eu tive que deixar o livro um pouco de lado, e eu sou realmente um pouco chato quanto a isso. Eu não sei se vocês são também, quero saber aqui nos comentários. Quando eu assisto uma obra adaptada, geralmente eu quero ver o que eu li tomando forma. Eu não gosto de ver personagens descaracterizados, eu não gosto de ver coisas que são diferentes do que eu li, e foi o que aconteceu comigo aqui. E antes que vocês falem que a adaptação cinematográfica é diferente, o livro é uma coisa, a adaptação é outra, eu entendo esse ponto, eu respeito as mudanças, muitas mudanças que são para melhor, eu realmente respeito. Algumas coisas que foram alteradas na série, eu sei que funcionam melhor nas telonas, mas a descaracterização é uma coisa que não precisa, porque é uma coisa que é do livro, é uma coisa que você espera encontrar. Quando você lê alguma coisa e vai assistir, você espera encontrar aquele cara com o mesmo carisma, com o mesmo tom sarcástico, o mesmo tom irônico. Pelo menos, galera, isso é uma opinião pessoal, não levem a mal, mas isso me incomodou muito em Carbono Alterado série, mesmo tendo gostado bastante do material produzido pela Netflix. Eu vi que muita gente reclamou também da atuação do Joel Kinnaman interpretando o nosso protagonista, o Takeshi Kovacs, e não chegou a me incomodar mesmo, galera. Assim, eu vi o Takeshi Kovacs em alguns momentos dentro do Kinnaman. É claro que ele parece um robozão, mas tudo bem. Mas o que mais eu senti falta é que os diálogos do livro são muito mais afiados, são muito mais irônicos, muito mais sarcásticos. E o Takeshi do livro me passou um carisma muito maior, eu me importava muito mais com ele do que eu me importava na série. Mas, no geral, assim, eu não achei a atuação dele tão detestável quanto eu vi os outros achando por aí. A pergunta que fica é se eu estou empolgado para a continuação literária de Carbono Alterado, Anjos Partidos, que vai sair pela Bertrand Brasil em maio de 18. Para ser bem sincero com vocês, galera, eu não estou empolgado com a continuação, mas é um livro que eu pretendo ler sim, é uma série que eu pretendo fechar, até porque eu não gosto de deixar série aberta. Como eu disse, vou repetir, isso é tudo opinião pessoal. Eu tive maus momentos e tive bons momentos com Carbono Alterado, então por isso eu também pretendo dar uma chance para o livro 2. Eu já vi muito livro 1 que começa meio assim e depois apresenta uma coisa totalmente incrível, espetacular. Então vou dar uma chance para Anjos Partidos e espero que vocês leiam para tirar as suas próprias conclusões. Quando o livro é muito controverso e quando eu dou uma opinião que é realmente contrária a de gostar, e eu espero que vocês leiam para tirar as suas próprias e deixar aqui, claro, nos comentários o que vocês acharam da leitura de Carbono. E eu vou ficando por aqui, galera. Se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de deixar a curtidinha amiga para ajudar na divulgação e ajudar a espalhar a palavra do Navegando para outros portos. Se ainda não é inscrito do canal, se inscreve, receba os nossos conteúdos em primeira mão. Tem opiniões sobre Carbono Alterado, livro, série? Deixa aí nos comentários, eu tô louco para bater um papo sobre isso. Não levem em conta as minhas opiniões pessoais e não me odeiem por isso, mas eu tô louco para saber o que vocês acharam, até para tentar enxergar alguma coisa em outro ponto de vista, em algum outro ângulo. Eu vou ficando por aqui e vejo vocês na semana que vem. Um beijo grande, um abraço apertado, fui!